Um, dois, três, gravando. Não. Tá embaçado. Quê? Tá embaçado. Embaçado? Acerta a lente aí, tá embaçado ainda? Podemos? A visão é um dos 5 sentidos humanos. Muitos são os motivos que podem fazer com que ela se complique ou mesmo privar as pessoas desse sentido. Um deles é o glaucoma. Dr. Gardilo, eu gostaria que o senhor definisse para a gente, então, por favor, o que é glaucoma? Então, de um modo simples, o que a gente considera glaucoma, na realidade, é uma alteração a nível de nervo óptico, entendeu? Que causa o tipo de umas alterações, umas escavações, um aumento de um buraquinho que tem no nível do nervo óptico, que vai aumentando. Isso se reflete no quê? Alterações de campo visual, ou seja, o paciente vai perdendo o campo visual, geralmente da periferia para o centro, e aí que entra às vezes algum pouco que confunde a gente. E essa alteração do nervo óptico e do campo visual, principalmente, que é uma definição correta do glaucoma, ele, na maioria das vezes, ele vem acompanhado de uma pressão no olho aumentada, mas não necessariamente o paciente tenha uma pressão do olho aumentada. Então, isso é muito importante, porque classicamente, antigamente, mesmo a nível de oftalmologia para os médicos, a gente acreditava que glaucoma fosse um aumento da pressão do olho. E hoje a gente sabe que a gente pode ter o glaucoma, ou seja, alteração do nervo óptico seguida de alteração de campimetria do campo visual, mesmo em pacientes, às vezes, com pressão intraocular normal. Existe até uma variância, né, do glaucoma, que a gente chama glaucoma de baixa tensão, muito comum na população japonesa, que a gente chama glaucoma de baixa pressão, ou seja, a pressão está até às vezes abaixo do normal e mesmo assim esse paciente tem um acometimento do nervo óptico e de campo visual e necessitando, mesmo com níveis pressóricos intraocular de pressão baixa, ele necessitando ainda de tratamento e às vezes até a cirurgia. Identificado o glaucoma, doutor, quais os tratamentos podem ser aplicados? Esse que é o grande problema do glaucoma, né? Até os estágios assim muito adiantados da doença, que é o grande problema de saúde pública, é isso, não existe sintoma nenhum, né? E geralmente essas doenças que a gente chama insidiosas e sem sinais ou sintomas numa fase precoce, é o que é o grande problema. Por quê? Porque normalmente a pessoa pode estar numa iminência de ficar cego, entendeu? E ela nem sente o problema. E aí, a hora que começa os problemas, ela sentir mancha, sentir realmente uma turvação da visão, já pode ser muito tardio. Porque a gente sabe que em glaucoma a gente não tem, às vezes, um tratamento, né? Na realidade, é que a gente chama assim, o melhor tratamento é a prevenção. Então, é você, né, prevenir o problema antes que ele aconteça. Porque, de repente, a hora que você fizer, o paciente já vier com a queixa para o médico oftalmologista, já pode ser tarde demais. O que significa isso? Que às vezes o nervo já está deteriorado, já está lesionado. Às vezes a gente já consegue, com as medicações, com os colírios que existem hoje, evitar que a pessoa perca a visão pelo glaucoma, né? Você induz um controle pressórico através medicamentoso, tudo, e você consegue prevenir. Mas depois que o nervo já lesionou ou morreu, falando um português um pouco mais simples, né? É difícil você conseguir tratar esses pacientes. Então, aí que está a grande problemática, porque assim, em termos de sintoma, se o glaucoma não estiver numa fase muito adiantada, você pode ter uma pressão alta no olho, não sente, às vezes o paciente é muito comum achar, eu estou com uma sensação de um peso, eu sinto, será que é a pressão? Não. A pressão, não sei que ele esteja num nível altíssimo, que aí é uma variância, que é o glaucoma agudo, que é uma entidade um pouco mais rara, ele absolutamente, você pode estar com uma pressão 2 vezes o normal e a pessoa não sente absolutamente nada. Daí a importância da gente realmente procurar um oftalmologista e procurar o diagnóstico, principalmente aqueles pacientes que já têm um antecedente familiar, que não tem como você saber, né? Na realidade, o paciente, como que eu sei para saber, como que eu faço para saber se eu tenho glaucoma? Não existe uma fórmula. Na realidade, apenas indo ao médico, medindo a pressão do olho e, mais uma vez, um conceito que é importante passar para a população e para as pessoas, que glaucoma não é significado, assim, não é apenas dado o diagnóstico medindo a pressão. Hoje é muito mais importante o exame do nervo óptico e um exame que chama campimetria, que faz um exame mais específico, né, que é o campo visual do nervo óptico, entendeu? E, em termos, respondendo diretamente, então, após essa explicação, a tua pergunta, quais são os sintomas, né? Lógico que no final do glaucoma é a cegueira.
a baixa da visão e cegueira, mas infelizmente, no início ou no meio da doença, onde ainda existe um tratamento, o sintoma ou sinal é absolutamente nenhum. Daí a importância da gente fazer uma prevenção e estimular os pacientes, principalmente assim, a gente aos 40 anos, pelo menos, né, onde a incidência é maior, a gente tem que procurar um oftalmologista para fazer um check-up, como a gente vai no ginecologista, como vai no cardiologista, né, como faz um check-up completo, a gente tem que ir. Essa é a única maneira de saber se existe ou não um glaucoma. Mais uma vez, se a gente for procurar esperar para ter os sintomas da doença, pode ser tarde demais, porque eu falei, o glaucoma, ele não tem um tratamento, ele tem, na realidade, a prevenção, só que a prevenção, né, para que isso aconteça e a paciente não perca a visão e leva a cegueira, e quando a gente fala cegueira por glaucoma, né, não é assim, ele leva a cegueira mesmo, não é aquela turvação visual, embaçamento, ele leva o paciente não saber se é a luz do dia ou é a noite, entendeu? Ele causa realmente uma cegueira completa ao paciente. E para que isso aconteça, a gente tem que fazer o diagnóstico precoce e fazer a prevenção do quadro. Há uma idade específica ou uma camada da sociedade que está mais disposta ao desenvolvimento do glaucoma? Quando a gente fala glaucoma, a gente, como tudo na vida, é igual a gente fala câncer, por exemplo. Não é câncer isso, mas existem vários tipos. Alguns mais malignos, que você morre em uma semana, outros que às vezes só com um remedinho controla e o paciente nunca vai ter nada, e outros que às vezes têm a cura total. Então, quando a gente fala glaucoma, é uma definição genérica e que engloba várias entidades, né? Em termos de doença, de patologia. Então, pode existir o glaucoma congênito, que é aquela criança que nasce já com glaucoma congênito, com a pressão, é uma doença rara, mas pode acontecer, entendeu? Numa população como Araraquara, 200 mil habitantes, a gente espera 1 ou 2 casos ao ano. Graças a Deus, é uma doença rara, mas que compromete bastante. E o sintoma principal é lacrimejamento, a criança nasce com bastante lacrimejamento e principal aquele olho muito grande. Porque como o olho da criança é muito fininho, o aumento da pressão faz que a gente fala um bufitalmo, que parece um olho de boi, ele vai crescendo, uma córnea grande. Você olha para o recém-nascido, nossa, que olhão muito grande, isso pode ser um sinal de glaucoma, mas graças a Deus é uma coisa bastante rara. Mas a gente fala, glaucoma é coisa de velho. Não, criança pode ter, é raro, é o que a gente chama de glaucoma congênito, mas pode existir, tá certo? O tipo mais frequente é esse glaucoma crônico simples, né, que a maioria tem, e isso geralmente aparece depois dos 40 anos. Quem que tem mais risco? Né? Não tem como a gente saber, tá certo? Mas geralmente quem tem algum antecedentes familiar, por exemplo, o pai, o avô, a mãe, né? Não necessariamente se você tem teu pai e tua mãe você vai ter essa doença, mas isso tem que alertar a pessoa que ela possa ter, existe sim uma tendência genética, não é uma doença geneticamente, né, que transmite 100% a sua carga genética, entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? Se você é negro, teu filho tem que ser pelo menos mulatinho. Se é japonês, teu filho tem que ter um pouquinho o olho puxado, porque senão, né, o glaucoma, às vezes, a gente tem o gene, mas ele não se manifesta. De repente, você passa para o teu filho, para o teu neto, entendeu? Então, não é porque o pai tem glaucoma que você vai ter glaucoma, mas vale um alerta que essas pessoas têm um risco maior e procura. As pessoas também de cor negra têm uma tendência a ter uma incidência de glaucoma um pouco maior. Então, a gente vale sempre o risco de ter pacientes história familiar, de ser da cor negra, essas pessoas, e principalmente esse tipo de glaucoma que é o mais frequente, que a gente denomina glaucoma crônico simples, por volta dos 40 anos. Pode ter um pouquinho antes, pode aparecer depois, né? E isso, um exame oftalmológico, a grande maioria das vezes a gente consegue detectar, quer seja medindo a pressão, mas principalmente fazendo um bom exame do nervo óptico, hoje é mais importante que a pressão, e um exame de campimetria, principalmente a campimetria computadorizada, hoje a gente consegue dar um diagnóstico com bastante certeza. E existe um que a gente confunde bastante, também uma entidade rara, e aí tem alguns fatores, aqueles pacientes que têm um olho muito pequeno, que quando dilata ou entra no escuro, às vezes ele pode dar um glaucoma agudo, que esse sim dá uma dor forte do paciente chegar e falar, doutor, para tirar a dor, se você tirar meu olho fora, eu agradeço. Esse sim dá dor. É uma entidade rara, né, que aí precisa de tratamento de urgência, às vezes até cirurgia laser de urgência, para o paciente sair da crise. Então, esse é o glaucoma agudo. É uma entidade rara, mas vira e mexe a gente recebe pacientes do pronto. Geralmente a forma de entrada desses pacientes no serviço é o quê? É via pronto-socorro. O paciente vem com aquele olho semidilatado, vermelho e assim, uma dor horrível, pior que uma dor de cólica de rim, pior que uma dor de parto. Por isso que às vezes as pessoas confundem, entendeu? Esse glaucoma dá
a dor. E isso também é fácil de prevenir, porque se você for no oftalmologista, a gente faz alguns exames e detecta que o olho é muito pequenininho. Então, às vezes, profilaticamente, tem como prevenir pacientes de risco desse tipo de glaucoma. Né? É um exame que a gente faz, que é o exame da biomicroscopia, examina, o olho é muito pequenininho, o ângulo que a gente fala é muito estreito, e às vezes um tratamento com bastante resolutividade simples de fazer é o tipo um canalzinho que a gente faz com laser no consultório mesmo, sem anestesia, sem nada, uma coisa de 2 minutinhos, faz uma drenagem com laser, cria um pertuito no olho, e com isso o paciente praticamente reduz a zero a chance dele vir a ter um glaucoma agudo. Isso também é tudo doença que, indo no médico, a gente detecta e geralmente indica esse laser, e tudo são coisas, patologias evitáveis e que a gente tem como prevenir. Uhum. O senhor disse que não há um tratamento específico, mas sim uma prevenção. Identificado o glaucoma, quais são essas prevenções especificamente? Isso é importante, né? Porque assim, realmente é importante se fazer um diagnóstico precoce. Né? A gente fala que não tem tratamento, é um jeito de ilustrar, mas ela tem um tratamento. Né? Só que assim, é importante, né, a gente fazer um diagnóstico precoce, porque a partir do momento, como ele lesa o nervo, isso é igual a medula, uma coisa simples de entender, a medula espinhal. Né? Quando a gente lesou, né, teve um acidente, alguma coisa, o nervo não tem capacidade de regeneração. Quem sabe no futuro, com células-troncos, é outra linha de pesquisa, mas isso para daqui uns 50 anos que as células-tronco vão entrar no mercado, não é agora. Né? As pesquisas que hoje se iniciam nos animais demoram pelo menos uns 30 anos para se chegar. Né? O nervo, uma vez lesado, ele não tem recuperação. Né? Então, o que o glaucoma lesa? O glaucoma, na realidade, ele sobe a pressão do olho, às vezes não, e lesa o nervo óptico. Então, uma vez lesado, você não recupera mais. Então, você inicia o tratamento para quê? Para, geralmente, abaixar a pressão ou melhorar as condições circulatórias do olho e principalmente do nervo. Para quê? Porque daquele instante que você institui o tratamento, você bloquear ou evitar a progressão da doença. Então, se pinga às vezes dois colírios, às vezes até 3 colírios, para baixar a pressão o máximo possível. Para quê? Para evitar a progressão dessa doença. Né? Então, é assim que a gente trata. Tá bom? Então, assim, a gente, na realidade, o paciente, quando está pingando colírio, ele não vai pingar o colírio, nossa, minha visão melhorou. Não, porque não é para melhorar a visão. Às vezes tem paciente que abandona o tratamento porque ele fala, estou pingando esse colírio e não está melhorando a visão. O colírio não vai melhorar a visão. Como a insulina no diabético não vai curar a diabetes dele, ele vai controlar, evitar que piore mais. Né? E em alguns casos, ele chega num extremo que mesmo com colírio, ou a pressão não está controlada, ou a lesão do nervo continua progredindo. Então, aí, nesse caso, a gente geralmente indica a cirurgia do glaucoma. Glaucoma tem cirurgia, e muita gente às vezes questiona, doutor, então por que já não faz a cirurgia para não pingar colírio? Porque uma cirurgia, glaucoma, hoje evoluiu muito, mas ainda é uma cirurgia delicada de se fazer. Você tem que fazer, não é fazer com qualquer médico, o médico tem que ter uma subespecialidade da oftalmologia, do qual nós temos aqui no serviço, né? Que é ser um especialista de glaucoma, para realmente fazer a cirurgia. E a gente deixa a cirurgia, que é uma intervenção cirúrgica mesmo, em casos apenas quando o colírio não faz efeito, ou não está fazendo efeito suficiente. Não é um caso, tem glaucoma, a gente já faz a cirurgia, entendeu? Existem outros protocolos de tratamento, do que a gente tem uns protocolos de tratamento assim, internacionais aqui também, que a gente está fazendo junto, novas possibilidades, que é fazer um laser, não aquele outro laser para o glaucoma agudo, um outro tipo de laser, que você faz e tenta abrir alguns canaizinhos para melhorar a drenagem do líquido do humor aquoso, e com isso, né, controlar melhor a pressão, às vezes até livrar os pacientes do colírio. Então, essa é uma tendência que nós já estamos fazendo aqui na clínica do CBO, né, a nível de serviço público também de SUS, e isso é um tratamento bastante promissor. Só que, como é uma pesquisa, ainda o mundo não tem um posicionamento se realmente é uma coisa muito eficaz. A gente está tendo uns resultados bastante promissores, interessantes, né, e pode ser que a gente mude um paradigma de tratamento em termos de glaucoma. Mas hoje, né, qual que é o grande benefício que seria desse laser no glaucoma crônico simples? Seria você evitar uma cirurgia. Cirurgia é uma coisa, em glaucoma, é diferente de catarata. A gente fala, catarata opera, é uma coisa muito mais simples, a recuperação mais rápida, mas glaucoma não. A gente tenta evitar aquela cirurgia mesmo, porque é uma cirurgia mais delicada, que realmente a gente leva o paciente para a mesa cirúrgica no glaucoma, quando realmente não tem outra opção terapêutica, né?
Agora, como dica para o nosso público, como se precaver, como se prevenir dessa doença? Então, é que eu falo, é difícil você se prevenir de uma coisa que você, né, igual se você entrar numa guerra, que você não sabe quem que é teu inimigo, né? É muito difícil. Então, realmente, não existe algumas fórmulas, né? Então, é diferente de AIDS. De AIDS, você sabe qual que é a prevenção, né? Você não use droga, não tem uma relação promíscua, não tem nada, é porque você sabe o que está acontecendo e evitar. Então, são formas de prevenção muito mais eficazes e simples, né? No glaucoma, como eu falei, não tem sintoma nenhum. Então, o que a gente faz com isso? Né? Qual que, na realidade, a única dica que tem é realmente as pessoas, principalmente na faixa etária dos 40 anos, né, procurar um oftalmologista e fazer um check-up. Porque não existe, é muito comum, o paciente vai lá, doutor, estou com uma coceira, quero trocar o óculos, vai lá, você dilata o olho, faz uma pressão, o paciente está com glaucoma. E não tem queixa nenhuma. Então, é realmente assim, e principalmente, quem mais? As pessoas da população negra têm uma incidência muito alta de glaucoma, né? Existe uma associação genética, principalmente nos negros, e quem sabe que tem um parente, que seja um tio, quer seja um avô, um pai, principalmente, né? Que sabe que tem essa herança genética, ir lá para o oftalmologista e falar, não sinto nada, não tenho nada, mas como eu tenho casos familiares, gostaria, principalmente na faixa etária dos 40, de fazer um exame preventivo.